Nós estamos na série do livro do profeta Daniel. E hoje, no capítulo 6, o tema da mensagem de hoje é a maldição da competência, quando a sua excelência se torna o seu alvo. O alvo para ser perseguido, o alvo para ser invejado. A sua forma excelente de ser pode atrair muitas invejas, muitas perseguições, hostilidades. Foi o que aconteceu com Daniel. Quantos de nós já aconselhamos os nossos filhos, ou a nós mesmos, com a frase: seja o melhor do que você faz, dê o seu máximo, seja excelente, e as portas se abrirão? Quantas vezes você já disse para os seus filhos, você já ouviu de alguns coaches, e você já disse para você? A gente ensina isso, que se você for melhor, se você der o seu máximo, se você for excelente, portas se abrirão. A gente acredita nisso, é uma promessa da nossa cultura, é uma ideia de que se você tem mérito, se você tem competência, você sempre será recompensado. Mas e se eu dissesse que a Bíblia, ela nos apresenta uma realidade muito mais complexa? A Bíblia nos apresenta uma realidade muito mais dolorosa em algumas circunstâncias. Um mundo que está marcado pela queda, pela depravação, onde a maior excelência pode se tornar um objetivo de uma grande perseguição, uma grande luta na sua vida. É mais do que uma simples inveja. Existe um filósofo, o Friedrich Nietzsche. Embora ele seja ateu, ele observou um fenômeno sombrio da alma humana, da natureza perversa, e que ele chamou de ressentimento. O que é o ressentimento? É uma inveja, é mais do que uma inveja, é um ódio impotente que a mediocridade sente quando vê uma excelência. Ressentimento é um ódio, é uma inveja, quando uma mediocridade vê algo de excelência. É um desejo amargo de rebaixar, diminuir, de destruir aquilo que é superior. Não por algo errado que a excelência tenha feito, mas simplesmente por ser excelente. Aí alguém vivendo numa mediocridade, ele desenvolve uma inveja, uma hostilidade, um ódio por você que está buscando ser excelente. E Nietzsche viu que isso é comum na história da humanidade, muito comum. Mas nós, pelo Evangelho, sabemos qual é a origem do ressentimento. De onde parte um ressentimento quando você conquista algo, você está vivendo numa excelência, você está vivendo uma vida melhor, você está progredindo e alguém que pode ser seu amigo, pode ser até alguém dentro da sua casa, passa a desenvolver um ressentimento, um ódio por aquela situação. Quantas famílias, até mesmo entre marido e mulher, ressentidos por causa do progresso de um ou de outro. Irmãos, filhos, seu vizinho, seu amigo que você conhecia há tanto tempo e viu que você conquistou alguma coisa, você está indo para um caminho mais excelente e de repente você perde essa amizade, essa pessoa nem quer conversar mais com você, essa pessoa se afasta de você, essa pessoa não sorri quando você conta alguma bênção que recebeu. Você acaba perdendo esse amigo. E a origem desse ressentimento se chama depravação total. A depravação total, a doutrina da depravação total diz que todos estão mergulhados com o coração no pecado. E sem Deus, sem a graça de Deus, sem o mover do Espírito, sem o Espírito excelente em nós vivemos numa constante mediocridade. Por mais que, porventura, apresentemos algum ato de excelência, algum crescimento, certamente o nosso coração sem Deus vai se gloriar daquilo e vai pisar em pessoas e vai ser concorrente com pessoas e vai querer matar os concorrentes. A gente viu isso na história. Por exemplo, Martin Luther King, o pastor batista, que ele lutou no seu espírito excelente, com a sua capacidade intelectual, com a sua retórica poderosa, contra o racismo.
E o que ele recebeu em troca? Um assassinato. E a gente vê isso no decorrer da história. Agora pense em Jesus. Pense em Jesus. O Deus na terra. Deus na terra foi crucificado. Você quer algo de mais excelente na terra do que Deus na pessoa de Cristo? A terra crucificou Jesus, que era o absoluto excelente. É nesse ponto de tensão que Daniel vive no capítulo 6. Entre o mérito divino e a inveja humana, a gente vai encontrar o nosso irmão honesto, leal e de confiança, Daniel, passando apuros, sendo excelente. No capítulo 6 de Daniel, o resumo, eu vou passar aqui alguns textos, mas a princípio é isso. Daniel era excelente, havia um espírito de excelência nele, dado por Deus, e o rei Dario, que conquistou a Babilônia, ele é tão excelente que Babilônia foi conquistada e Daniel continuou com autoridade no outro império, de tão excelente que ele era. E o rei Dario já estava planejando dar a ele posições maiores. Aí viram alguns líderes também invejosos de Daniel, começaram a procurar alguma coisa para envergonhar Daniel, destruir Daniel, e não encontraram, porque Daniel tinha honestidade, não era corrupto. Daniel tinha o Espírito Santo na vida dele, o Espírito de Deus estava na vida dele. Aí vejamos aqui no verso 3, em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. E por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Daniel era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Em outras palavras, vamos procurar algo se as leis do seu Deus entram em conflito com as leis do rei, com as leis do império. Aí o que a gente aprende com isso? Diz a história aí, a narrativa histórica, que eles foram até o rei, viva o rei, muita vida para o rei, queremos fazer o seguinte, propor que o senhor crie uma lei. Em 30 dias, ninguém vai poder pedir nada a outros deuses ou a outras pessoas, se não for diretamente ao senhor rei Dario. Aquele que descumprir, o senhor assine a lei, vai ser lançado na cova dos leões. Só que Daniel continua na sua fidelidade. E 3 vezes por dia, ele abria a janela que dava para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Eu subentendo que de manhã, de tarde e à noite. Pegaram Daniel orando, sabia que ele não ia parar, foram até esse rei Dario e disseram, Daniel está descumprindo o decreto, e já que o senhor assinou, não tem como agora voltar atrás. A lei dos medos e dos persas impede que um rei volte atrás. O rei Dario ficou muito triste, tentou livrar Daniel, mas não conseguiu. No outro dia, o rei Dario, com o coração muito triste, que ele tinha alto conceito com esse rei, disse, Daniel, seu Deus pode te salvar da boca dos leões? E Daniel falou, rei, estou aqui. Eu não tenho, a minha consciência está limpa diante de Deus e diante do rei. E aí ele tira Daniel da cova e lança aqueles acusadores, os invejosos, os maldosos, os perversos, lá na cova dos leões, eles são mortos.
O que a gente aprende no capítulo 6 do livro de Daniel? A primeira coisa que a gente aprende é que a história de Daniel nos ensina a reconfigurar a nossa visão de sucesso. Talvez a sua visão de sucesso está pautada aí no que os coaches ensinam, no que alguns livros de autoajuda ensinam, que sucesso é ter mérito próprio e ter competência. E se você tem competência e usa isso como mérito seu, como mérito pessoal, você vai ser recompensado. Não é bem assim. Na vida real, não é bem assim. Na vida do coach, ele quer encher o auditório, né? Na vida de várias mega igrejas que quer atrair gente para arrecadar grana, enche-se de um auditório onde as pessoas querem ouvir sobre como conseguir sucesso nas áreas da sua vida. Mas a história de Daniel nos ensina que nem sempre mérito e competência nos trarão recompensas. Como? Existe um livro filosófico na Bíblia, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, do verso 11 e 12, eu amo esse texto aqui. O autor diz assim, ó: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. O guerreiro mais forte nem sempre vence uma batalha. Às vezes os sábios passam fome e os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Isso aqui é numa vida sem Deus, tá? Uma vida só debaixo do sol. Ninguém é capaz de prever quando virão tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraças de modo repentino. Eclesiastes capítulo 9. Isso mata qualquer argumento desses coaches da vida, que fala que todo mundo vai se dar bem com o seu próprio mérito. Então, qual é o remédio para a gente sobreviver num mundo estável, injusto, imprevisível, onde as pessoas caem em desgraça? Qual é esse remédio? A gente está começando a ver aqui em Daniel capítulo 6 que o remédio é possuir um espírito excelente. O verso 3, aí, se você abrir sua Bíblia, está lá: o mesmo Daniel foi mais capaz entre os presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Na Almeida Corrigida e Fiel, que é um texto mais literal, usa o termo: havia nele um espírito mais excelente. E o rei pensava constituído sobre todo o reino. Então não era o Daniel com o seu próprio mérito. Era Deus na vida de Daniel. Era o Espírito de Deus na vida de Daniel. Então a gente aprende que o mérito de Daniel não era o produto da sua missão. Ou melhor, o mérito de Daniel não era o produto da sua ambição para se destacar, mas a consequência inevitável de uma vida de submissão e dependência de Deus. Isso que era o mérito de Daniel: vida de submissão, vida de dependência de Deus. Se a gente olha o contexto, né, se a gente olha o contexto de Daniel, no capítulo 1, verso 8, ele decidiu não se contaminar com a comida babilônica. Ele decidiu se purificar. No capítulo 1, verso 17, ele recebeu os 4 rapazes, né, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma aptidão em comum. Deus foi que deu. Foi Deus que deu a aptidão. Em Daniel capítulo 2, 47, já no capítulo 2, o rei Nabucodonosor disse: verdadeiramente o seu Deus é maior de todos os deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Ou seja, a vida de Daniel fazia pessoas olharem para ele e falar que Deus é maior do que todos os deuses. Olha o diferencial desse cara. No capítulo 3, no verso 28, Nabucodonosor mais uma vez disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
porque havia neles o Espírito de Deus. No capítulo 4, verso 8, Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor. Ele conta um sonho, aquele sonho da árvore, né? Ele tem o Espírito dos deuses. É claro que isso aqui é uma linguagem de um novo convertido Nabucodonosor. Fala Espírito dos deuses, mas a gente sabe que é o Espírito de Deus que estava sobre ele. E no capítulo 5, disseram que há em seu reino um homem que tem nele o Espírito Santo dos deuses, mais uma vez. E ele, quando Nabucodonosor estava vivo, ele demonstrou percepção, entendimento e sabedoria. Então, veja bem, Daniel estava cheio de Deus em si. E isso foi um diferencial para a excelência da sua vida. Aí, o que a gente aprende então? O mérito de Daniel não era o produto de sua ambição para se destacar, mas era consequência inevitável de uma vida de submissão e dependência a Deus. Façamos uma experiência de uma vida de submissão, uma vida de dependência de Deus. Você verá grandes coisas acontecerem sem você mover um dedo. É possível acontecer. Eu sei disso porque eu, pior do que você, tenho testemunhos para contar. Talvez você tenha também. Dessa forma, então, a nossa visão de sucesso deve ser reconfigurada pela confiança na soberania de Deus, mesmo dentro da cova dos leões. A nossa visão de sucesso não é mérito próprio para alcançar recompensas do mundo. A nossa visão de sucesso é humildade diante do nosso Deus, comunhão, submissão, dependência de Deus, mesmo se formos para a cova dos leões. Outra coisa que a gente aprende, o sistema de meritocracia na teoria funciona, é lindo, mas na prática está pervertido pelo pecado. O sistema de meritocracia na teoria até funciona, mas na prática está pervertido pelo pecado. Verso 3 de Daniel 6. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Ou seja, sistema de mérito do rei Dario. Entretanto, os inimigos de Daniel, incapazes de vencer pela competência, mudaram a regra do jogo. Eles criam uma lei com o único propósito de criminalizar a virtude de Daniel. Olha que interessante isso. Nós, administradores, o verso 7, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que fazer alguma petição, alguma tradução aí está, oração a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Vejam bem, mudaram a regra, criaram uma lei para prejudicar alguém que tinha a competência para assumir todo o reino. O que a gente aprende aqui é o seguinte: a fraqueza que os inimigos de Daniel pensaram explorar era, na verdade, a fonte de onde brotava todo o poder de Daniel, a sua comunhão com Deus. Se você olhar o verso 5 aí, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus com as leis do império. A fraqueza que os inimigos de Daniel pensavam explorar era, na verdade, a fonte que brotava todo o poder que Daniel tinha, a sua comunhão com Deus. O remédio contra, então, a falha no sistema de meritocracia, irmãos, é a nossa comunhão e amizade com Deus. O sistema de meritocracia, não idolatre a meritocracia, porque vão te passar a perna.
Eclesiastes capítulo 9 diz que nem sempre o mais veloz chega primeiro. Ou seja, acontece alguma coisa no meio do caminho que alguém vai te derrubar, vai te passar a perna. Nem sempre o mais forte, o guerreiro, vence uma batalha. O guerreiro mais forte. Alguma coisa pode acontecer que aquele mais forte será prejudicado. O que você tem que fazer? Confie, esteja próximo e seja amigo de Deus. Eu me lembro que certa vez numa siderúrgica eu fiz um processo para supervisão. O dinheiro estava curto e aquele processo para supervisão lá dentro ia me ajudar bastante. Eu servindo no reino de Deus, fazendo uma porção de coisa, fiz eram 90 candidatos e a primeira etapa de conhecimento técnico passaram 12, eu estava entre os 12. A segunda etapa era a dinâmica de grupo, para ver perfis de liderança. Eu passei junto com mais 2. Fizemos uma entrevista, eu entendi que eu fui bem. Demorou mais de um mês para sair essa resposta. Encontrei um cara que fez e não passou e disse, quem já assumiram a vaga, quem assumiu nem prova fez. Foi pelo mérito? Cadê a meritocracia? Fizeram um processo seletivo para cumprir um procedimento padrão interno da empresa. E cadê o mérito? Aí eu fiquei muito chateado, muito triste com aquilo. Aí eu estava num congresso de missões, na igreja minha lá, igreja local. Veio o missionário que estava pregando, veio até a mim, me abraçou e começou a orar junto comigo, e Deus toma ele e disse assim: ai daqueles que te enganaram. O cara não sabia nada da minha vida. Tu fostes enganado, mas ai deles que fizeram isso contigo. Mas saiba que Deus te colocará num lugar aonde tu irás assinar papéis. E prepare-se, onde você estiver lá, se você vai andar de pássaro de aço. Falou assim para mim. Se eu confiasse na meritocracia, eu estaria decepcionado e seria um revolucionário lá dentro da empresa, brigaria com todo mundo e sairia quebrando tudo. Ou ficaria chateado com Deus, Deus não me ama, Deus não atende as minhas orações. E isso foi em 2008. Em 2010, de novo aparece uma pessoa, uma irmãzinha zeladora, semi-analfabeta, que só sabia ler a Bíblia. Ela não sabia ler isso aqui. Mas se desse a Bíblia, ela lia. É impressionante isso. Absurdo isso. Ela falou assim: é uma pena, pastor. Você não vai estar aqui. Isso era 2010. Você não vai estar aqui na igreja, uma congregação que a gente pastoreava, no ano que vem. Junho de 2010. E vocês nem na cidade aqui vocês vão ficar. Deus vai te colocar no lugar onde muitos queriam estar. Prepare-se, as malas, vocês se mudarão da cidade. Aí eu falei assim: amém, irmã. Não rodopiou, não fez graça, fez nada, só conversando. Aí passou até dezembro, disse que eu não estaria mais na denominação. Eu tinha esquecido disso. Fiz uma carta e saí daquela denominação. Agradeci por tudo, saí limpo, né, sem confusão. Aí quando aconteceu isso, que eu lembrei da irmãzinha. Olha só, uma irmãzinha falou que eu não ia ficar nem na congregação e nem na sede. E esse lugar onde muitos queriam estar? Aí foi quando, em 2011, no segundo semestre, eu fiz um concurso. Eu fiz a inscrição, terminou o prazo da inscrição, passou-se prorrogaram mais uma semana, eu fiz a inscrição no último dia, que eu estava deprimido,
estava dando tudo errado para mim. Eu não queria saber mais de ministério pastoral, eu não queria... Profissionalmente eu estava péssimo, eu estava depressivo. Numa depressão perigosa, inclusive, que eu estava. Fiz a inscrição. Paguei. Aí eu falei assim, não vou fazer a prova. Aí a Elisângela falou, você vai fazer sim. Quem manda sou eu, né? Em outras palavras, né? Aí eu fui... A palavra é sua, sim, senhora. Sim, senhora. Ela me obrigou a fazer a prova. Aí eu fui fazer. Um dia antes da prova, alguém perguntou para mim, o tio da Elis, você está orando, Edilson, para fazer essa prova? Aí eu falei assim, eu orar? Teria que ser muito cara de pau. Não estudei, não fiz nada, eu vou ficar orando, pedindo Deus ainda? Eu falei isso para ele. Aí eu fui fazer a prova no outro dia, fiz uma oração na van. Uma oração sem fé. O que importa é o que Deus diz, não o que eu digo. Tem gente que muito está colocando palavras de poder na boca das pessoas, mas o que importa é o que Deus diz e não o que você diz. Se Deus disse, é Ele que honra a sua palavra. Ele não honra a minha palavra que eu digo assim, a torta e a direita. Fiz a prova, vi que eu estava indo mais ou menos, 30 dias para o resultado. No dia do resultado, eu tive um sonho. O sonho, eu nunca fui de sonhar, dormir igual pedra, né? E fechar os olhos e abrir sem sonhar. Mas naquele dia eu sonhei. Era 5 horas da manhã, eu tive um sonho que eu estava andando numa rua escura com as mãos no bolso, cabisbaixo, depressivo, no mesmo espírito que eu estava. E aí eu entrei numa igrejinha. Zombei um pouquinho da igreja ainda, deixa eu entrar nessa igrejinha do Reteté aqui. Entrei e fiquei na parede traseira e eu vi a Elisângela lá na frente, ajoelhada, orando. Algo me levou até o primeiro banco. No primeiro banco estava uma senhora. A senhora nem levantou para falar comigo. Eu em pé, ela vira para mim assim e fala assim, ó, como se Deus estivesse falando comigo. Eu humilho, mas eu também exalto. Todas as promessas que eu te fiz, eu vou cumprir. Aí eu acordei. Eu dei um pulo da cama. A Elisângela acordou também. E eu falei para ela, Danda, passei na prova. Acordei já com esse sentimento que eu passei. Aí fomos ligar o computador para ver no diário oficial esse resultado. O computador ruim pra caramba, caindo toda hora. Ele desligava sozinho, velho. Tinham 9 vagas, sem estudar, o 9º colocado. Edilson da Silva estava lá. No dia que eu fui fazer exame médico, passo no centro do Rio, compro o jornal. Eu não comprava jornal também, mas aquele dia eu só li as capas, né? Aí eu fui na banca, comprei o jornal O Dia. No meio, estava assim, ó, a Petrobras é eleita a empresa dos sonhos dos trabalhadores brasileiros para trabalhar. Lá atrás, uma irmãzinha tinha dito, semi-analfabeta, Deus vai te colocar no lugar onde muitos queriam estar. Quando eu entrei, o que eu mais fazia é assinar papéis. Em 2008, Deus usou um camaradinho para dizer que eu tinha sido enganado, a meritocracia falhou comigo, mas Ele me colocaria num lugar para assinar papéis e para andar de pássaros de aço, né? Ele cumpriu tudo isso. Irmãos, o remédio para a falha do sistema de meritocracia é a sua comunhão, a minha comunhão com Deus. Funciona, irmãos. Comunhão com Deus funciona. Aí a gente se gaba por ter amizade com nomes fortes, nomes humanos, que vai resolver, vai dar um jeitinho lá dentro, mas não estaríamos nós nos esquecendo da maior amizade, que é a comunhão com Deus, que cuida de detalhes específicos da nossa vida, além de administrar o mundo, os impérios, o início dos impérios e a queda dos impérios, de controlar o calendário da história, ainda cuida de coisas privadas suas. Aí quando as amizades terrenas falham, quando os processos meritocráticos falham,
Se a gente não tem comunhão com Deus, o que resta é ódio. A gente fica com ódio, a gente fica com raiva, a gente fica depressivo, a gente fica irado, ou gera vitimismo. Eu sou vítima do sistema. Esse sistema é corrupto, esse sistema é perverso, eu sou uma vítima, eu estou odioso, eu quero matar, eu odeio, eu dou entrevistas odiosas, iradas. Aí vem Jesus, o mais excelente de todos, não destilou ódio contra Roma, não destilou ódio contra soldados romanos, não destilou ódios contra Herodes, não destilou ódio contra o corrupto Sinédrio. Sinédrio era um tribunal formado por fariseus e saduceus que julgaram Jesus desonestamente, ilegalmente, porque Jesus estava focado na sua missão em fazer a vontade do Pai. Ele tinha amizade com o Pai. Os terceiros, nem o imperador tinha autoridade de mover uma palha contra Jesus, e ninguém tem autoridade para mover uma palha contra você se você tiver comunhão com Deus. Terceiro, uma consciência limpa, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, nos enche de uma força serena para enfrentar qualquer cova de leões. Daniel fala para o rei, lá na cova ainda, antes de ser tirado de lá: eu fui considerado inocente aos olhos de Deus, eu não fiz também coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Consciência limpa na vertical, consciência limpa na horizontal, no relacionamento com as pessoas. Por exemplo, exemplo prático, né? A cova da crise profissional. Imagine você, um profissional que trabalha aqui na Bacia de Campos, é anunciada uma grande reestruturação, corte de investimento, o clima que paira é medo é o medo, é a competição, e para piorar, um colega de trabalho seu começa, para proteger sua posição, começa a levantar calúnias sobre o seu trabalho, insinuando que você tem erros, que você é incompetente, minar sua reputação diante da gerência. A cova é a ameaça do desemprego e a injustiça de um ataque à sua honra. Aí você, sereno na ação, sua consciência limpa diante dos homens, significa que você não entra em pânico, porque sabe que sempre trabalhou com excelência, com honestidade, com lealdade, nunca participou de corrupção, tratou bem seus colegas com respeito. Nenhuma investigação pode encontrar nada sobre você, sobre o desvio de conduta, corrupção. Você pode olhar seus chefes, olhar nos olhos deles com consciência tranquila. Não tem nada a esconder. Consciência limpa diante de Deus. É mais profunda ainda essa paz, porque você sabe que o seu valor não está no crachá. O seu valor não está no crachá da empresa. O seu valor está em ser amado por Deus, por ser filho de Deus. Você consagrou sua carreira a Deus, você consagrou seus projetos a Deus e entende que Ele é o Senhor e provedor da sua vida. A demissão pode até vir, mas Deus não te demitirá da sua presença. Isso é a maior paz que você pode ter. E a providência dele vai atingir você. Você vai ser cuidado por Deus. Outro exemplo prático, a cova da enfermidade em família. Você imagine chegar uma notícia de uma doença grave, sua ou de uma pessoa querida. A cova aqui é o medo do futuro, a cova aqui é a dor do tratamento, a cova aqui é a incerteza da cura, a cova é o confronto com a nossa própria fragilidade e o confronto com a possibilidade de uma morte. Agora, se a gente tem consciência limpa diante dos homens, diante das pessoas, em meio a essa provação, a pessoa vai experimentar uma paz profunda, porque não tem pontas soltas nos relacionamentos que tem com as pessoas.
Viveu de forma a pedir perdão a quem o ofendeu, a quem você ofendeu, a perdoar quem te feriu. Você não carrega peso das amarguras, você não carrega inimizades ou palavras duras que nunca foram consertadas. Os seus relacionamentos estão em ordem. Agora, consciência limpa diante de Deus. Você tem uma vida de comunhão com o Pai. Você não está, nesse momento da notícia ruim, tentando fazer as pazes só porque recebeu a notícia ruim. Você já estava em paz com Deus. Não é que é proibido fazer as pazes com Deus quando estiver mal, né? Não é proibido. Mas a paz vem quando você tem consciência limpa diante de Deus. É uma provação que dentro de um relacionamento de amor e confiança. Então a sua esperança não está firmada somente na cura do corpo, mas na certeza da vida eterna. E eu pude passar por isso quando eu fiquei internado na UTI com Covid, com 50% do pulmão tomado. Eu tive uma paz absurda. Uma paz absurda. Quando o psicólogo chegou perto de mim para conversar, uma estrutura maravilhosa na Unimed, veio um psicólogo para conversar comigo, ele disse, como é que você está? Eu falei assim, eu estou em paz. Não tinha assunto mais comigo. Porque eu estou em paz, eu estou seguro em Deus, estou tranquilo. Respirando lá no oxigênio. E é absurdo, quando eu penso assim, eu falei, caramba, será que se eu voltasse de novo eu teria essa mesma paz? Né? Tem que ter. Consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Aí a gente viu, irmãos, 3 pontos para a gente encerrar. 3 pontos. 3 pontos. A visão de mundo do sucesso é tão frágil que chegou a crucificar Cristo excelente. Aí você excelente acha que não vão vir em cima de você. Você que é menos excelente do que Cristo, eu e você, ninguém chegou à perfeição de Cristo. Se crucificaram o Cristo, não vão vir em cima de você? Claro que vão. O sistema de meritocracia é tão pervertido pelo pecado que condenou o Cristo justo. Condenou, foi injusto com Cristo. E a consciência limpa nos sentidos vertical e horizontal trouxe em Jesus serenidade para enfrentar a cruz. E Jesus até hoje não se vê como vítima. Imagine se Jesus se visse como vítima. Estou com marcas nas mãos. É a Lu. Pecado da Lu. Ah, que raça. Pecados do Wagner, Jesus. Com as marcas na mão, pecado do Wagner. Estou chateado com o Wagner. Deus está nos ensinando, irmãos, que a gente não viver ressentidos pelo sucesso e pela excelência dos outros. De repente você está vendo alguém crescer e você ficando para trás. Alguém conquistar e você não conquistando. Deus está te chamando a não agir conforme os amigos de trabalho de Daniel. Você não precisa disso. Isso é sintoma de um coração corrompido pelo pecado, de quem não tem acesso e comunhão e amizade com Deus. Deus está nos ensinando a não nos ressentirmos como vítimas do sistema perverso, pois somos os filhos em processo de santificação. Você não precisa ficar ressentido com o sistema, se você tem comunhão e amizade com Deus e confia na divina providência dele. Se a sua consciência está limpa, Deus está te conduzindo com amor e com bondade diante de uma carrancuda providência. Hernandes Dias Lopes fala muito da carrancuda providência. John Piper também gosta de falar da carrancuda providência. O que é carrancuda providência? Ela vem de um hino, de uma música antiga. Não coloquei aqui o ano, né? Que diz o título da música, Deus age de forma misteriosa, composta por William Cowper. O texto diz assim, uma das estrofes, não julgue o Senhor pelos seus fracos sentidos. Você é muito fraco nos seus sentidos para julgar o Senhor em relação a Ele e você. Mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, Ele esconde um rosto sorridente. Que música, que música. O que é providência carrancuda? Os nossos sentidos fracos
eles olham para a perda do emprego, eles olham para o diagnóstico de um câncer, eles olham para a traição de um amigo, eles olham para a morte de alguém, que são eventos difíceis e dolorosos e nos fazem perguntar: Deus, onde está o Senhor? Os nossos fracos sentidos questionam Deus. Cadê Deus na minha vida? Cadê a ação de Deus? O Senhor não está se importando? A sua face parece ser carrancuda. Aí vem o rosto sorridente, né? É a realidade do caráter de Deus por trás daquela circunstância, seu amor infalível, sua sabedoria perfeita, o seu controle soberano, onde num evento doloroso da sua vida Ele está orquestrando para a sua glória e para seu aperfeiçoamento, que aprendemos em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para serem semelhantes ao seu Filho, o Cristo. Para você não entendeu bem? Imagine um cirurgião então. O cirurgião, ele está operando o seu filho. Um cirurgião operando o seu filho. O rosto do cirurgião não está sorrindo. Ele está sério. O cirurgião está focado. Ele está com aquela máscara e focado tratando ali, fazendo uma cirurgia no seu filho, com ações, está cortando, está removendo, está causando dor. E quem não entende, o filho que está lá pode achar que eu estou sendo agredido, estou sofrendo. Mas, no entanto, por trás daquela máscara do cirurgião, né, daquele rosto carrancudo de tratamento, de cuidado, de zelo, né, está a intenção de amor, de cura e de vida na minha e na sua vida. Assim é Deus, irmãos, assim é Deus, com a sua providência carrancuda, que é o seu bisturi da cirurgia. Não é um chamado para a gente negligenciar e negar a dor, não é, você não precisa negar a dor. A carranca é real, né? É legítima, mas é um chamado para você e eu confiarmos no caráter de Deus, apesar da dor. Se a sua consciência não está limpa em relação a Deus e as pessoas, hoje é dia de arrependimento. Hoje em dia de colocar um marco de solicitar perdão, de confessar que errou as pessoas. Hoje é dia para você restabelecer com Deus a sua consciência limpa e com as pessoas. Se você está invejando quem tem mais, quem foi além, quem é mais capaz, quem é mais excelente, cuidado, você está fora da comunhão com Deus, você está desperdiçando uma oportunidade de viver como filho de Deus. Cuidado por Deus. Mas se você está na cova com a consciência limpa, Deus está te conduzindo pela sua providência carrancuda. E aí o rei ficou alegre, ordenou que tirasse Daniel da cova. Não havia nele sequer um arranhão, pois havia confiado em seu Deus. É assim que Deus fará conosco no dia da sua vinda. É assim que Deus fez com você em algumas dificuldades que você já passou. É assim que Deus vai continuar fazendo nos dias maus que podem surgir na sua vida. Irmãos, vamos orar. O que essa mensagem, o que Deus falou com você nessa mensagem? Analisa aí. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Será que é necessário arrependimento? Restabelecer, assim como Daniel disse, rei, a minha consciência está limpa com Deus e limpa com o rei. A sua consciência está limpa com Deus? A sua consciência está limpa com as pessoas que te cercam? Você está satisfeito com o que você tem? Ou se você não tem, é porque não tem comunhão com Deus, experiências com Deus, porque não acredita nele, ou acredita mais em humanos do que... acredita mais em sua própria força, no seu mérito, do que na condução amorosa e bondosa e poderosa de Deus. Talvez você esteja ressentido com a sua história, algumas histórias de traumas que te causaram. Alguns traumas foram gerados em você por falta, por violências, por perseguições, por invejas, por pecados pervertidos do coração de alguém.
está ressentido com o que fizeram com você, você não precisa mais ficar no vitimismo. Deus está te chamando para você ir correndo para os braços dele. Ele tem poder de redenção sobre a sua história. Acredite que Deus transforma o mal em bem, redime a sua história, perdoe, seja livre, seja livre. Se você está na cova com a sua consciência tranquila, limpa, não tem nada de errado, Deus está olhando você e conduzindo na sua sabedoria, confie nele. Ó Deus, estamos aqui, que mensagem, que texto de Daniel capítulo 6 que o Senhor permite que a gente receba, que a gente medite. Como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, como nós somos frágeis, como os humanos são perversos, mas como o Senhor na perversidade só traz redenção, proteção, misericórdia, restauração, recomeços. Ó Deus, ajude-nos a crermos no cuidado paternal. E quantas vezes nós andamos vivendo como escravos, a gente não tem nem coragem de pedir, porque a gente tem pensamento, mentalidade de escravo, e por causa dos nossos pecados, que a gente acha que não há mérito porque nós pecamos, nós falhamos, nós somos fracos. Deus, dai-nos essa consciência de filho, ajude corações que precisam se arrepender a se arrependerem e voltar para os olhos para a sua bondosa providência e confiança, Senhor. Renove nossa confiança, renove a nossa fé, para que a gente tenha experiências para glorificar o Senhor e não a nós mesmos, Senhor. Traga em nós um caráter parecido com o de Daniel, mas melhor ainda, Senhor, o caráter daquele que é perfeito, o Filho, o Cristo, o Deus na terra excelente. E Deus, por favor, não permita que a gente entre na loucura do mundo, odiando, brigando, lutando com armas carnais, com a língua de ódio, com os olhares de ódio. Não, Senhor, que a gente descanse e a gente olha para o Deus que é Pai, o Deus que é Senhor, o Deus que governa todas as coisas, e descanse no Senhor. Ah, Deus, nos amadureça. É o que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável,